Brasília. Chamando. Bolsonaro sofre dores abdominais durante viagem a Minas e passa por exames em hospital. Ele está em observação em casa. Após confusão com assessor que usou avião da FAB e foi demitido, recontratado e demitido de novo, presidente pode trocar o comando da Casa Civil, ministério chefiado por Onyx Lorenzoni. Sérgio Moro lança lista dos 26 criminosos mais perigosos e que estão à solta. R$1 bilhão é quanto o governo vai liberar para as cidades castigadas pelas chuvas. Olá, amigos do Show da Tarde da Cultura FM de Castelo, a número 1 em informação em todo o sul do Espírito Santo. O presidente Bolsonaro passou mal durante a viagem de volta de Minas Gerais ontem. O presidente foi sobrevoar as áreas devastadas pelas chuvas na capital e interior de Minas e, na volta a Brasília, sentiu dores no abdômen. Ao retornar ao Palácio do Planalto, Bolsonaro chegou a ser atendido por um médico que avaliou que era melhor ele passar por exames no Hospital das Forças Armadas. O presidente deu entrada no hospital no início da noite, foi atendido no 8º andar, onde fica a ala de cirurgia. Bolsonaro entrou andando, acompanhado por seguranças. O 8º andar do Hospital das Forças Armadas foi esvaziado para que o presidente recebesse atendimento. Bolsonaro passou por exames com acompanhamento do seu médico particular, o cardiologista Ricardo Camarinha. Ele deixou o hospital por volta de 8h30 da noite. O Palácio do Planalto ainda não informou o motivo da visita ao hospital. Sabe-se que Bolsonaro sentiu dores na barriga na volta a Brasília, o que naturalmente preocupou os médicos, lembrando que o nosso presidente passou por várias cirurgias no abdômen, depois de sofrer facada durante a campanha de 2018. O presidente não tem compromissos oficiais hoje. Após sobrevoar a região metropolitana de Belo Horizonte, acompanhado por vários ministros, o presidente Bolsonaro anunciou a liberação de R$1 bilhão para os municípios que sofreram com as chuvas em Minas, Espírito Santo e região norte do Rio de Janeiro. O governo federal se solidariza com os familiares das vítimas e se coloca ao lado do sofrimento do povo aqui de Minas Gerais. O governo veio com 7 ministros para cá apresentar o que foi conseguido até o momento por parte da área federal e disponibilizamos então R$1 bilhão para essa região sudeste atingida. Também os demais ministros, como a infraestrutura, a liberação de rodovias aí que estavam bloqueadas, a Caixa Econômica Federal também, a liberação do FGTS, a saúde, bem como os demais ministérios. Então estamos trabalhando ombro a ombro para buscar então mitigar os problemas ocorridos com essa catástrofe que aconteceu nos últimos dias. Os prefeitos da cidade sob estado de emergência ou calamidade pública devem apresentar projetos para a reconstrução das estruturas danificadas pelas chuvas. A liberação das verbas será agilizada, afirmou o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Aqui o presidente Jair Bolsonaro, uma demonstração clara da preocupação com o estado de Minas Gerais, o Espírito Santo e do Rio de Janeiro, disponibilizando R$1 bilhão para as ações de restabelecimento de serviços essenciais, reconstrução de todas as estruturas que foram danificadas. Agora, os municípios devem apresentar essas demandas ao Ministério do Desenvolvimento Regional para serem analisadas e o recurso irá ser repassado aos municípios e estado assim que os projetos forem analisados e aprovados. Agora, nos resta processar da maneira mais rápida para que, como foi dito, a ajuda chegue no tempo necessário. Uma força-tarefa já está sendo montada no Ministério do Desenvolvimento Regional para que os pedidos possam ser processados num ritmo acelerado. Isso é a demonstração clara da preocupação do presidente com os mineiros, os capixabas e os fluminenses que sofreram com essas fortes chuvas. O governo do Espírito Santo reconheceu o estado de calamidade pública em Iconha, Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul e Vargem Alta e também em Iúna e Conceição do Castelo. Para outros 16 municípios, incluindo Cachoeiro e Castelo, o governo estadual decretou estado de emergência.
Depois da confusão envolvendo um secretário da Casa Civil que usou o avião da FAB em viagem internacional e que irritou o presidente Bolsonaro, mudanças podem acontecer na Casa Civil, hoje comandada pelo ministro Onyx Lorenzoni. A Casa Civil era o órgão central da administração federal e vem perdendo força no governo Bolsonaro. Era responsável pela articulação com o Congresso, função que foi transferida para a Secretaria de Governo. Ontem, o presidente Bolsonaro anunciou a retirada de outra função que dava importância à Casa Civil. Ela perdeu a coordenação do programa de privatizações, que passou para o Ministério da Economia. Os fatos desta semana indicam que o presidente pretende trocar o comando da Casa Civil. O chefe da pasta, Onyx Lorenzoni, que curtia férias nos Estados Unidos, ficou atordoado com a sucessão de acontecimentos desta semana. O protagonista da confusão foi o seu interino. O secretário executivo Vicente Santini substituía Onyx durante as férias. Santini e outras autoridades viajaram no avião da Força Aérea para participar do Fórum Econômico Mundial na Suíça, que terminou sexta-feira passada. O secretário Vicente Santini aproveitou o jato da FAB estacionado na cidade suíça de Davos e o requisitou para levá-lo à Índia, para se encontrar com a comitiva do presidente da República. Ao invés de usar avião comercial, comprar passagem, como outras autoridades fizeram. O presidente Bolsonaro soube dessa viagem transcontinental de Santini, da Europa até a Ásia, quando voltava para o Brasil. O fato foi criticado pelo jornal O Globo. Ao desembarcar da Índia, o presidente anunciou a demissão sumária do secretário Vicente Santini. Surpreendentemente, o Diário Oficial do dia seguinte publicava a nomeação do Santini para outro cargo com o mesmo salário na mesma Casa Civil. Parecendo surpreso, o presidente anunciou pelo Twitter que mandaria anular essa renomeação de Santini. Disse mais que iria demitir também quem o readmitiu. E, finalmente, acabou por esvaziar a Casa Civil, que já havia perdido a articulação com o Congresso e agora teve retirada a coordenação dos programas de privatizações, que são vitais para o governo e que agora passam a ser da competência do ministro Paulo Guedes. Observadores políticos preveem que o próximo ato do presidente poderá ser a demissão do chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que é deputado do DEM, licenciado para ocupar esse ministério. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma lista com os 26 criminosos mais perigosos do Brasil e que estão à solta, para a população ajudar na captura deles. Ela está disponível no site do Ministério e será atualizada mensalmente. O ministro Sérgio Moro explicou que a lista leva em conta, além da periculosidade, a posição de liderança desses bandidos em organizações criminosas. Esse é um projeto bastante simples, mas de fato importante, do Ministério da Justiça. Não é incomum em vários sites de agências policiais do mundo inteiro uma lista dos criminosos mais procurados. No entanto, no Brasil, isso não era uma prática, mas nós entendemos que é pertinente a divulgação dessa lista de criminosos mais procurados. São procurados não só da Justiça Federal, mas igualmente da Justiça Estadual. São indivíduos extremamente perigosos, todos eles com mandados de prisão, seja decorrente de condenações, seja decorrente de prisões cautelares. A divulgação dessa lista tem a virtude de facilitar que esses indivíduos sejam encontrados, que os mandados de prisão sejam cumpridos e que eles sejam levados às cortes de justiça para julgamento ou para que as condenações já exaradas sejam cumpridas e que eles possam responder os seus crimes. Para os cidadãos comuns que tiverem informação sobre esses indivíduos, entrarem em contato com o Ministério da Justiça, que não tentem eles mesmos qualquer espécie de contato com esses indivíduos, porque são pessoas extremamente perigosas. Claro que quando se faz uma lista dos mais procurados, sempre vão surgir indagações posteriores
um outro indivíduo conhecido deveria estar na lista, ou um outro indivíduo que foi incluído na lista talvez se conheçam criminosos mais perigosos. É claro que essa lista não segue critérios exatamente matemáticos, mas foi feita uma seleção tendo em vista a avaliação dos órgãos técnicos no sentido de apontar os indivíduos mais perigosos. Da lista de 26 bandidos mais perigosos e procurados, que já está acessível no site do Ministério da Justiça, 25 são homens. Por hoje é isso. Continuem no Show da Tarde. Até segunda. Brasília chamando. De segunda a sexta, neste horário, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo, a líder de audiência em todo o sul do Espírito Santo. Da capital do país, José Carlos Gambarini. Até lá!